Um prazer e um privilégio muito grande poder compartilhar com a minha diocese, com a minha igreja, momentos como esse, né, em que a gente sai daqui duplamente feliz, né, porque a gente recebe mais do que dá, eu tenho certeza disso. Então, eu quero começar agradecendo. Segundo desafio de falar sobre ameaça autoritária, né, no contexto atual. E eu quero dizer, eu quero trago um abraço muito grande da SESI e do CEBIC para vocês, né, a SESI que Gustavo já disse, tem acompanhado muito de perto, mas sobretudo a área 3. A Diocese do Recife, a Diocese de Brasília e a Diocese da Amazônia têm sido companheiras fiéis de diálogo e de enfrentamento aos processos autoritários no Brasil. Então, quando eu pensei em falar sobre isso, eu recorri para começar essa conversa, né, mais uma conversa, a partir do que a gente entende que é uma ameaça autoritária. O que é uma ameaça autoritária? E eu digo isso porque, embora isso seja extremamente atual, está na pauta do dia da gente, e da gente enquanto Brasil, enquanto América Latina, Europa, Estados Unidos, não é uma novidade. Desde que a democracia se estabeleceu como sistema político, ela é ameaçada. Ela foi ameaçada na Grécia, no berço do seu surgimento, né? Ela foi ameaçada todas as vezes que a gente teve um sistema totalitário. Então, a gente está falando de antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, né? Ela foi ameaçada na América Latina, com todos os golpes que a América Latina sofreu. Ela foi ameaçada no Brasil, desde que a gente se tornou Brasil República. E por que a democracia é tão ameaçada? Porque para você viver um espaço democrático de direito, você precisa diluir o poder. E isso é frontalmente contra uma estrutura que quer dominar e determinar o que se faz a partir do lugar do poder, que muitas vezes envolve dinheiro, mas nem sempre. Às vezes é o poder pelo poder. E aí eu trago uma experiência de uma filósofa política. Ela não gostava de ser chamada de filósofa política, ela gostava de dizer que ela era uma cientista política, mas ela era uma filósofa política, chamada Hannah Arendt. Era uma judia alemã assimilada, ou seja, ela era judia e alemã, né? Por isso ela era uma judia assimilada. E ela teve uma experiência com o nazismo muito cedo, na universidade. O nazismo adentrou a Alemanha, adentrou o espaço universitário, e pessoas que ela convivia, que ela confiava plenamente, como Heidegger, um intelectual fantástico, aderiu ao nazismo, aderiu à ameaça autoritária. Antes de se tornar um totalitarismo, ele foi uma ameaça autoritária. E aí, Hannah, que foi parar nos campos de concentração, ela, Walter Benjamin, né, uma galera, ela, quando foi exilada dos Estados Unidos, ela ficou perturbada, porque ela disse assim, como é que uma sociedade intelectualizada, bem educada, onde não tem uma miséria profunda, né, como é que ela se rende tão fácil a um sistema totalitário? E aí ela meteu na cabeça que ia investigar isso. E aí ela escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo, que outro dia a gente pode conversar sobre ele. Fato que quando ela termina de escrever esse livro, ela está depressiva. Por quê? Ela falou assim, quanto mais fundo eu entro, mais lama, mais amargo. Quando ela sai, ela chega a uma conclusão. É uma questão ética. É uma questão de princípio. É uma questão de valores. Isso que ela aponta na origem do totalitarismo, ela vai trabalhar depois num livro chamado Eichmann em Jerusalém, que é o julgamento de um dos caras que vai executar as pessoas em massa nos campos de concentração. O julgamento desse cara, ela vai escrever sobre a banalidade do mal. E aí ela vai dizer que é quando o outro não é mais reconhecido como semelhante. E aí você está autorizado a objetificá-lo, consequentemente a exterminar uma geração inteira, como aconteceu com os judeus e acontece hoje na Palestina, feito pelos judeus. Bom, quando ela
terminou, ela decidiu escrever A Condição Humana. A Condição Humana tinha um título original chamado Amor Mundi. E aí, quando o editor foi fazer a versão para publicar, ele falou, você não vai vender com esse nome, você vai escrever um negócio de filosofia, bota Amor Mundi e ninguém vai comprar. Então, vamos botar A Condição Humana. E aí, nesse livro, ela vai falar de quais são as condições humanas para que a gente habite o mundo. E ela vai dizer que a primeira condição é o trabalho. E aqui ela compreende trabalho com aquele conceito de física, que gasto de energia é igual a trabalho. Então, a planta faz fotossíntese, ela trabalha. Se ela não fizer fotossíntese, o que acontece? Morre. Os animais precisam gastar energia para caçar, para comer, né? Precisam. Se eles não levantam de manhã, se eles não caminham, é gasto de trabalho, eles morrem. Nesse nível, humanos, animais e vegetais estão no mesmo nível. A gente precisa trabalhar, levantar de manhã, vai, trabalha, come, compra a casa que você vai pagar em 200 meses, 30 anos. Você compra um carro que você nunca vai terminar de pagar, porque você está pagando. Quando você terminar de pagar, ele está estragado. Você tem que comprar outro e continuar pagando. E aí, isso fora que você tem que levantar, acordar, trabalhar, voltar a dormir, levantar, acordar, trabalhar. Ela diz que isso é um ciclo que corrói a sua existência. Se a gente fosse só isso, a gente apenas viveria como os vegetais, como os animais. A segunda forma de trabalho, ela diz que é a obra. A obra é tudo aquilo que nós construímos artificialmente. A nossa casa, o carro, a bancada, a mesa, a cadeira, nada que foi produzido espontaneamente pela natureza, mas que precisou das nossas mãos. Ela vai fazer um capítulo específico sobre a obra de arte, que ela acha que é um meio termo entre a obra e a ação. Mas a gente não vai entrar nisso. E ela vai dizer, então, que esse mundo que a gente constrói artificialmente, ele vai para além de nós. Nós vamos morrer e a casa vai ficar aí, o carro vai ficar aí, tudo vai ficar aí. Então, ele não atribui sentido à nossa existência, embora seja útil e importante. A terceira, e a mais importante para a gente aqui nessa discussão, é a ação. A ação, ela se dá naquilo que ela vai chamar de esfera pública. Hannah Arendt, ela olha para onde é. De onde é que ela traz essa referência? Dos gregos. Ela está olhando para a democracia grega. E aí ela diz assim, a esfera pública, que é o lugar onde a gente tem as ações decisórias dos destinos da polis, da cidade, do estado, ali só entra quem não tem necessidade. Porque ali é o espaço da liberdade. Se você não tem o que comer, se você não tem onde morar, se você não tem onde vestir, você passa a ser refém de quem tem. E aí eu vou lhe dar o que comer, o que beber, o que vestir em troca do seu voto. E você não vai poder dizer o que você pensa sob pena de perder as condições básicas de sua existência. Então ela vai dizer que a esfera pública é um lugar onde você precisa ter equidade, vocês precisam ser iguais, onde você não pode ter necessidade, porque a necessidade gera violência, e aí não é só uma violência física, é uma violência psicológica também, né? E é o espaço da coragem. Porque no espaço público, você precisa dizer o que você pensa e respeitar o fato do outro pensar diferente de você. Aí ela chama de pluralidade. Então, não há algo que nos amalgame na esfera pública. Somos diferentes, podemos fazer o discurso a partir dos nossos lugares, mas precisamos ser honestas e honestos. Dizer exatamente como construímos o nosso pensamento. Para que, então, a gente encontre algo em comum pelo qual nós estejamos dispostos a lutar coletivamente. Nesse ponto, o Estado, a nossa casa comum, a polis, é aquilo que nos impede a abrir mão do nosso egoísmo e lançar mão da nossa coletividade naquele ponto. É interessante dizer isso, porque o que é que nos revela nesse espaço? Ela diz que na esfera pública você deve estar nu, no sentido de que é o seu discurso que revela a sua ação. A ação primordial para Hannah Arendt na esfera pública é o discurso. É ele que... E ela é engraçado, porque para quem estuda teologia, quando você lê os textos de Hannah Arendt, ela escreve como um exegeta escreve.
Para cada palavra, ela disseca o sentido. Então, o discurso é a forma com a qual você se revela. Só que ela diz que essa esfera está sempre ameaçada. E ela está ameaçada porque a esfera privada, que é onde tem os nossos desejos, onde tem hierarquia, onde tem subordinação, onde tem todo... ela está sempre querendo ocupar o espaço da esfera pública. Transferir o domínio, a relação de domínio e de poder para essa esfera pública. E aí, essa tentativa de deslocar a fé através da religião para a esfera pública é uma tentativa constante, uma ameaça autoritária constante. Agora, meus irmãos, é claro, eu estou dando saltos quânticos, depois a gente pode conversar sobre isso. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, Hannah, embora seja uma mulher fantástica, ela é uma mulher branca, europeia, alemã, olhando, tentando compreender a própria história, a história do Estado, olhando para trás, olhando para a Grécia, que nos deu muita coisa, é verdade, mas não nos deu tudo. E aqui em Pernambuco, tinha um rapaz, chamado Paulo Freire, que não dialogou com Hannah Arendt, necessariamente. Eu não encontrei nenhum texto em que eles dialogam. Mas ele fez uma coisa que deixaria ela de cabelos arrepiados. Ele disse, quem disse que o fato de você ter necessidades básicas, como falta de moradia, falta de alimentação, que não pode lhe inserir na esfera pública? Ah, pode. E aí ele usa a educação como ato político. Ele ousa, contra os pensadores clássicos, não é à toa que ele é tão odiado. Ele ousa contra os pensadores clássicos inserir os esfarrapados nesse mundo, é esse o termo que ele usa. Os esfarrapados nesse mundo e os que com eles lutam nas esferas decisórias de poder. E ele usa a educação para fazer isso. Aliado a isso, a gente tem no Brasil um movimento chamado Teologia da Libertação, que vai fazer uma opção preferencial pelas pessoas empobrecidas e marginalizadas. A teologia da libertação dá conta de tudo? Claro que não, nada dá conta de tudo. Mas ela abre portas importantes. Importantes, inclusive, para que a gente hoje discuta teologia pública. Em que sentido? Enquanto a direita e a extrema-direita pregam uma religião ou um processo de ocupação dos espaços públicos pela religião e estão envolvidas com o escândalo do Banco Master, estão envolvidas com o 8 de janeiro, estão envolvidas com toda sorte de corrupção da extrema-direita em nome de Deus, da pátria, da família. Nós, aqui do outro lado, estamos fazendo a ocupação de espaços públicos como conselhos de educação, conselhos de cultura, conselhos de saúde. Estamos indo para a rua, ocupando os espaços estratégicos, entendendo que a fé que professamos enquanto princípio não nos permite ocupar a esfera pública do Estado de uma forma leviana. Ela nos conclama a entender qual é o princípio profético da nossa fé que nos coloca corajosamente no espaço público para denunciar os pecados, inclusive os pecados estruturais, como as questões de gênero, raça, etnia, classe. O princípio da nossa fé, a partir de uma teologia pública, diz que a nossa fé ela é de fórum íntimo, mas ela nos coloca diante de um compromisso social. Você precisa dar testemunho da fé que você professa. E isso exige coragem. Eu sempre dizia para os meus alunos que profeta era profeta depois que a profecia se cumpria, né? Porque muitas vezes ele morria antes, né? Ele morria antes. E Dom está ali me dizendo que eu tenho 5 minutos para terminar. Então, eu quero dizer que a teologia que nós fazemos e que nos impulsiona a dialogar com a esfera pública, fazendo frente a uma ameaça autoritária cotidianamente, que não faz outra coisa senão roubar, matar e destruir, é o que nós, enquanto igreja anglicana, e de modo muito especial, enquanto diocese anglicana do Recife, fazemos. Nós nos quebramos por dentro. A gente viu isso ontem em vários momentos. Mas a nossa resistência falou mais alto e mais forte, deu um testemunho profundo do nosso compromisso enquanto igreja. Nós
fizemos carta, nós fomos para a rua, nós ocupamos espaços públicos, nós somos um povo pequeno, mas a gente tem um compromisso tamanho, que a gente não passa batido em nenhum lugar da onde nós chegamos. Nós dizemos que não somos fascistas e podemos bater no peito e dizer não somos fascistas. Não compactuamos com violência contra mulheres, contra a comunidade LGBTQIAPN+, somos totalmente contra o racismo, estamos ao lado das pessoas indígenas, estamos do lado das pessoas que precisam acessar os seus direitos através do Estado. Nós vamos para a rua falar da Palestina, mas a gente também vai falar também vamos para a rua dizer que a polícia que mais mata pessoas, juventude negra no Brasil, é a polícia da Bahia, do meu estado. E mesmo com o governo de esquerda na Bahia, a gente faz esse enfrentamento. Porque para além do meu partido político, a fé que eu professo cobra que eu me posicione diante das injustiças desse mundo. E eu posso fazer isso porque a minha igreja me segura na retaguarda. Amém. E nós podemos fazer isso porque a nossa igreja nos segura na retaguarda. Amém. Somos poucas, eu não sei que outra igreja no Brasil hoje pode erguer a cabeça e dizer, vá, a gente te segura na retaguarda. Então eu quero encerrar dizendo que eu louvo a Deus, porque por 50 anos a gente tem tido esse espaço que tem segurado a nossa retaguarda. Amém.